João 16, verso 4 até o 6. A palavra, ela diz assim: estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Até aqui. Pai, nós entregamos nas tuas mãos mais esse tempo de reflexão na palavra. Nos dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Cristo. Fala conosco nesta manhã, abrindo os nossos ouvidos, revelando, Pai, a pessoa de Cristo. Pai, desperta os nossos ouvidos para que ouçamos e aprendamos com os eruditos. Pai, obrigado, porque verdadeiramente Tu fizeste tudo por nós. Tu nos compraste, somos Teus e em Ti nós estamos seguros. Por isso, nesta manhã, a expectativa do nosso coração é ouvirmos a Tua voz. Que Teu Espírito ministre de uma maneira que nós sejamos edificados, avivados e que o nome de Jesus seja glorificado. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, uma das pessoas da Trindade que tem verdadeiramente sido muitas vezes esquecido é a pessoa do Espírito Santo. Não que ele está em evidência e nem deve estar em evidência. Ele sempre veio trazer toda a realidade espiritual que é a pessoa de Cristo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa na qual nós precisamos e devemos ter comunhão com ele. Quanto mais nós abraçamos o Espírito, quanto mais nós vivemos uma vida relacional com ele também, a nossa relação deve ser com a Trindade Santa. Claro que, especificamente, com cada uma das pessoas, precisamos ter essa comunhão. Quando nos relacionamos com o Pai, as três pessoas estão envolvidas, mas quando nós dirigimos a cada uma dessas pessoas, por exemplo, quando vamos falar com o Pai, nós sabemos que, de fato, Ele, em realidade espiritual, é o nosso Pai eterno. Então, isso traz para nós uma segurança tremenda, porque toda a origem da nossa salvação, desde a criação até a consumação de todas as coisas, tudo foi planejado pelo Pai, nosso Pai eterno. Então, fomos feitos filhos de Deus na pessoa de Cristo. O Filho de Deus veio realizar uma obra perfeita de restauração de todas as coisas. Todas as coisas. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Ali não fala apenas de nós, os filhos que de fato creram no Senhor, foram tornados filhos, mas de toda a criação. Aquele versículo fala de uma restauração plena de todas as coisas. Então, Cristo, Ele voluntariamente decidiu vir a este mundo em carne para cumprir tudo pelo Pai. E Ele fez de uma forma tão especial, tão tremenda, tão maravilhosa. Mas vamos voltar. Então, o Pai, Ele planejou todas as coisas, desde o início até o fim de toda a existência humana. É um período linear que Ele entrou na nossa história, por isso que Cristo é o alfa e o ômega. Agora, não vai entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele teve um começo e teve um fim. Não, Ele, o sentido é alfa e o ômega. Ele não tem princípio de dias e nem fim de existência. Cristo é o Filho eterno do Pai, gerado na Trindade Santa. Então, Ele entrou na nossa história. Nós sim somos limitados pelo cronos, pelo nosso tempo limitado. Nós tivemos um começo neste mundo, vamos ter um fim neste mundo, mas o nosso Senhor não. Ele entrou na nossa vida linearmente, traçou toda uma história, na qual nos incluiu nessa história tão maravilhosa. Então, louvamos ao Senhor por isso. Mas, irmãos, agora falando do Espírito Santo, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele ascendeu os céus, Ele foi glorificado e exaltado, o
Senhor Jesus disse que enviaria a pessoa do Espírito para estar conosco para todo sempre. Agora aqui um detalhe muito importante. Quando o Espírito foi enviado para nós, ele trouxe toda a realidade celestial para nós. Ele trouxe tudo aquilo que é divino, tudo que é celestial. Então o Espírito Santo é aquele servo de Abraão que veio falar para nós das riquezas do nosso amado Senhor Jesus Cristo, das riquezas do Pai. Quem é o Pai, quem é o Filho? Nós só podemos conhecer o Pai e o Filho porque o Espírito que inspirou essas verdades, ele revela para nós. Então, nós vamos caminhar um pouquinho aqui hoje para vermos a importância do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas e também no ministério do corpo de Cristo. O Espírito Santo é aquele que estabelece em nós o senhorio de Cristo. Sem o Espírito Santo na igreja, nós não vamos ter o senhorio de Cristo, porque ele nos foi dado. Lembra que Jesus Cristo disse: eu vou enviar ele. Agora, olha que coisa mais linda: ele ouvirá de meu Pai e de mim e vos há de anunciar. Então o Espírito Santo tem muito para nos dizer, irmãos, mas ele não vai dizer nada para nós se nós não estivermos atentos e desejosos de ouvirmos a sua voz, ouvirmos a sua palavra. Então, querido, neste episódio aqui, Jesus já estava à sombra da cruz. Poucos dias depois ele iria subir para o Calvário. Então ele estava aqui trazendo as últimas palavras para os seus discípulos e também para nós, para que nós tenhamos uma segurança tremenda. Aqui são desvendados tantos segredos para nós cristãos, ou tantos segredos para nós vivermos uma vida cristã genuína e autêntica, que é tão maravilhoso. Veja aqui uma coisa interessante. Quando ele disse assim: estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Então, querido, aqui Jesus Cristo está começando a especificar qual seria o ministério do Espírito, ou em outras palavras, a missão do Consolador. Porque Jesus estava indo, mas Jesus teve um cuidado, depois de estar com os discípulos 3 anos e meio que ficou com eles. Claro que vocês se lembram que eles ouviram das palavras dos próprios lábios do Senhor Jesus todos os ensinamentos. Irmãos, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, essa palavra nos enche de alegria, de conforto e de vida. Imagina os discípulos que caminharam com Jesus 3 anos e meio. Agora chega no final, ou próximo dele enfrentar a cruz, por causa de cada um de nós e dos seus discípulos, Jesus começa a dar a eles de uma forma tão cuidadosa, tão amorosa, que ele iria partir. É mais ou menos assim, para que os irmãos entendam. Vamos imaginar aqui, de repente uma pessoa que você tanto ama começa a falar para você a respeito da sua partida, mas ela tem que ter um cuidado muito grande para falar com você. E hoje nós temos essa tradição, que quando alguém encontra-se moribundo, que não tem mais jeito, quem vai falar para a família? Então tem que ter aquele cuidado de falar com a família: olha, a situação ela é muito crítica. Nós sabemos que a nossa vida aqui na face da terra não vai durar eternamente aqui, então nós temos que dar a notícia que não venha machucar muito aquela pessoa, mas o impacto daquela notícia vai ferir. Isso é entre nós seres humanos. Agora imagina o Senhor Jesus, claro que ele também era homem, e todos os ensinos de Jesus, quando falava, irmãos, como que aquela palavra entrava no coração dos discípulos. Então, espancava o coração deles, perfurava o coração deles, edificava o coração deles. O falar de Jesus conquistou o coração de todos os discípulos de uma forma amorosa, porque tudo que Deus faz, inclusive a nossa salvação, é por amor a nós. A palavra fala, para nós termos uma ideia, que nesses 3 anos que o Senhor Jesus ficou com seus discípulos, Cantares vai dizer que o falar dele é dócil, o falar dele é muito desejável.
Então, quanto mais os discípulos ouviam a palavra de Cristo, mais eles desejavam falar de Cristo. E eles amavam a Cristo, amavam o Senhor Jesus, da forma deles ainda, não com aquele amor incondicional, porque o Espírito não fora dado ainda, mas agora Jesus tinha que dizer para eles que estava chegando o seu tempo, que Ele iria partir, que Ele iria enfrentar a cruz. E como Jesus tinha que dizer isso para eles? De qual é a maneira que Jesus ia falar para eles? De uma forma mais dócil, de uma forma mais amorosa, mais confortadora e mais consoladora. Então Jesus está dizendo o seguinte para eles, olha, mas agora, no versículo 5, vou para junto daquele que me enviou. Imagina, irmão, o choque que deve ter recebido ou sofrido o coração dos discípulos. Chegou o momento de eu me separar de vocês, eu vou para junto daquele que me enviou. Queridos, imagine como é que eles ficaram, olhando para o Senhor, como que estáticos. Mas como assim, Senhor? Como você vai nos deixar e vai para aquele? E ele continua dizendo o seguinte, nenhum de vós me pergunta agora para onde vais? Pelo contrário, porque vos disse estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Aqui, irmãos, o coração se encheu de tristeza. Aqui no grego essa palavra é lup. A palavra lup significa luto. Luto, a tristeza aqui é o sentido de luto, entende? Significa luto. É uma dor devastadora que acompanha a perda de alguém que nós amamos. É o sentido da palavra aqui, tristeza no original. Imagina a dor que eles começaram a sentir, porque Jesus disse assim, olha, porque vos tenho dito estas coisas, que coisas? Que ele iria para Jerusalém e iria morrer. Então, o que foi, qual que é a reação aqui? A tristeza, a dor do luto encheu o vosso coração. Então, queridos, Jesus aqui, ele compreendeu de uma forma tão linda tudo que eles estavam enfrentando, aquela dor da separação, que eles iriam ser separados do nosso amado Senhor. Então ele percebeu que a dor e o medo haviam tomado o coração deles de tristeza. Eles iriam enfrentar este luto agora. Imagina só, irmãos, ser separado daquele que os ensinava de uma forma diferente, porque naquela época os gregos tinham os seus ensinamentos, os judeus ensinavam as leis, mas nenhum desses ensinos, talvez para muitos discípulos, eram muito interessantes, mas nunca alcançava o coração deles. Eles nunca foram conquistados por filosofias, eles nunca foram conquistados pela lei, embora eles tinham uma reverência, um temor pela lei de Deus, mas eles esperavam alguém que viria para ser o cumpridor da lei, alguém que era a realidade da lei, e agora eles tinham plena percepção e convicção de que estavam diante do Cristo de Deus, porque Cristo aqui, através do apóstolo Pedro, quando o Senhor soprou no ouvido de Pedro que ele era o Cristo, o Filho de Deus, então eles já sabiam que eles estavam diante do Deus encarnado. Mas apesar disso, irmãos, os discípulos eram muito confusos, eles tinham dificuldade, como nós, de crer na palavra de Deus. Tanto é que quando Jesus estava com eles em um momento, aqui em João capítulo 14, versículo 9, aí Filipe disse para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então Jesus disse para Filipe carinhosamente, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu sou a revelação do Pai, eu vim trazer toda a realidade de meu Pai. Vocês não observaram no meu falar, que o meu falar não é meu, mas é do Pai, como ele havia dito aqui anteriormente, alguns versículos atrás? As palavras que eu tenho dito para vocês não são minhas, mas o Pai prescreveu tudo aquilo que eu tenho que dizer. Eu não estou dizendo para vocês palavras que são minhas, toda palavra que vocês ouviram da minha boca é de meu Pai. Então eu sou a expressão exata do meu Pai, em carne.
Olha que lindo! Mas eles não compreendiam isso ainda, irmãos. Então, mostra-nos o Pai. Felipe, você está diante do Pai. Eu sou aquele que estava com Ele, e eu e o Pai somos um. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Vocês não viram pelos meus gestos, pela minha maneira de tratar as pessoas, aquelas pessoas que me ultrajavam, eu nunca revidei com ultraje, muito pelo contrário, eu as amei. E quando eles me rejeitaram, eu chorei sobre a cidade de Jerusalém, porque eles não reconheceram o tempo da sua visitação. Olha que sabedoria tremenda! E Cristo era a sabedoria encarnada para eles. Eles ficaram atônitos, perplexos, sem saída. Imagina a confusão na mente daqueles discípulos, e o Senhor carinhosamente vai tratando com eles. Quando Jesus disse que ia subir para Jerusalém e ser crucificado e morto, o coração deles se encheu de tristeza. E o Senhor sabia. Então o Senhor tinha que tratar com eles amorosamente, irmãos, de uma forma linda, de uma forma tão preciosa, carinhosa, amorosa, com aqueles afetos que Ele tinha, porque o Senhor Jesus, Ele entendia os discípulos. Então Jesus é o único que nos entende, irmão. Ele entende você nas suas dores, nas suas angústias. Em todas as suas angústias, Ele ficará angustiado junto com você, porque o teu sofrimento é o sofrimento dEle. Entende, irmãos? Então nós precisamos, irmãos, nunca se sentir sozinhos, abandonados. Ele nunca vai nos deixar. Ele prometeu isso, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Consumou os séculos, aí começa a nossa história de realidade eterna com o nosso amado Senhor. Então, quão precioso é o nosso Cristo para nós, irmãos. Então, Jesus aqui estava contando para eles 2 segredos fundamentais. E o primeiro, quer dizer, esses 2 segredos, que se der tempo nós vamos tratar hoje, são 2 pilares da verdade que suportam todas as outras verdades da vida cristã. 2 pilares importantes e fundamentais. Então, queridos, primeiro, que a verdade que daria sentido à vida após a sua morte, para os discípulos, para nós também, porque se Jesus, como diz lá em Atos 10, 38, a palavra fala que Ele veio para fazer o bem, curar os enfermos e fazer muitas curas e milagres. Imagina se Ele fizesse só apenas isso. Ninguém é salvo por milagre, irmãos. Ninguém é salvo por Jesus fazer algo de bom para nós. E nós somos salvos quando cremos que fomos incluídos naquela morte que Jesus morreu na cruz. É uma morte participativa, onde Ele morreu e nós morremos, e onde Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Ganhamos a sua vida pela ressurreição. Então, graças ao Senhor, Ele fez muitas coisas boas, muitos milagres, mas isso não traria salvação para nós. O que traria salvação para nós seria a sua morte e a sua ressurreição. Romanos 4,25 está escrito assim: Ele foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, olha que palavra linda. A ressurreição de Cristo é que afiança a nossa justificação. É uma justificação tão grande, tão tremenda, que verdadeiramente ninguém pode nos acusar mais. Lembra que Paulo escreveu lá em Romanos 8,31? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo Jesus quem nos justifica. E a justificação dele é do tamanho dele. A obra na cruz nós sabemos que foi uma obra perfeita. Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, versículo 25. Então, muito interessante, a nossa justificação, ela foi plena, ela foi perfeita, e quando cremos nessa obra consumada, a palavra fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, se nos livrou, irmãos, e nós sabemos
Romanos 11, 29, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Uma vez que Ele deu para nós essa experiência, não tirará mais de nós. Nós temos o selo do Senhor em nós, o selo do Espírito Santo em nós. Então, o segundo segredo, irmãos, está relacionado a nós e tem a ver com o que aconteceria quando Jesus então partisse. Olha aqui em João capítulo 16, versículo 22. Então ele continua dizendo, ele continua mostrando para os seus discípulos e também para nós, para que nós tenhamos então muita segurança. Assim também agora vós tendes tristeza. Qual é a tristeza aqui que eles tinham? Porque Jesus estava dizendo que ele iria para a cruz morrer. Então o coração deles se encheu de tristeza, de luto, uma dor devastadora, né? Quando de fato ele iria morrer. Queridos, fico pensando aqui, eu esqueci o nome de um pregador, que algum tempo atrás ele procurou o pastor Glênio e disse assim: Glênio, você me empresta o templo da tua comunidade para me fazer um velório lá? Quem morreu? Não, daqui 15 dias eu vou partir. O médico me deu mais 15 dias de vida. Eu posso? Não acredito. Imagina só. Imagina para a esposa desse homem, sabendo que ele iria morrer daqui 15 dias. E eu nunca vi um velório tão lindo. Ele escreveu, fez uma lista de quem iria falar um pouquinho. Vem muitos irmãos de fora ministrar ali, 15 minutinhos cada um. Falou: minha esposa vai falar 20 minutos. E muitos pregadores. Mas que coisa interessante, que convicção. E o Glênio disse que quando ele falou com ele estava numa paz, num transbordamento de alegria, né? Falou: claro, pode fazer sim, tranquilamente. E fez, e assim sim sucedeu. Imagina as pessoas que amavam aquele pastor, imagina seus filhos, como deve ter sofrido com essa notícia. Ele estava em vida, mas ele ia morrer. Entende, irmãos? Então, aqui o Senhor Jesus Cristo é dentro desse contexto, nesse sentido, que Ele está tratando com os seus discípulos. Vocês pensam, irmãos, que o Senhor Jesus não sofreu também pelos seus discípulos aqui, nesse contexto? Por que o Senhor Jesus sofreu? Porque, irmão, os discípulos iriam sofrer com a partida dele, mas era necessário, estava dentro dos planos de Deus o Pai. Então, tinha que consumar uma obra, e eles iriam perder provisoriamente, mas iria ganhar, entende? Isso é maravilhoso demais. Então, o que me chama muita atenção aqui, irmãos, é o cuidado, é o carinho que Jesus começou a tratar, confortar, consolar o coração dos discípulos. E quando Jesus falava, essa palavra impactava o coração deles. Ele disse assim, no verso 22, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Misericórdia, que coisa linda, irmãos. Olha aquele que nunca mente, dizendo para os seus discípulos e também para nós. Assim também agora vós tendes tristeza. Irmãos, mas qual é a nossa tristeza hoje, nós como filhos de Deus em Cristo Jesus? Primeiro, irmãos, a nossa maior tristeza é que enquanto no corpo nós estamos ausentes do Senhor. Enquanto estamos neste corpo aqui, nós vamos passar por muitas aflições, mas em todas elas Ele prometeu que nós estaríamos em paz com Deus, desfrutando da sua presença. Então, a nossa tristeza é quando nós sabemos que desce uma pessoa para a sepultura sem ter crido no Senhor, que ela vai passar e sofrer tormentos eternos, entende, irmãos? Então, vós agora tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Que coisa linda! Então, irmãos, nele o nosso coração se alegra, porque a alegria nos possui agora. Nós não temos alegria, a alegria que nos tem. Se nós temos alegria, ela pode
vazar pelos vãos dos nossos dedos, mas a alegria nos tem. Ele é a alegria e Ele nos tem nele. Então a nossa alegria, irmãos, é uma alegria eterna, é perpétua alegria que nós desfrutamos desde quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Porque quais são os pensamentos que vêm na nossa mente? A eternidade, a imortalidade entrou dentro de nós. Olha, observa comigo aqui, tem um texto lindo, 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1. Aqui nós vamos observar, irmãos, o que significa essa alegria na qual eles iriam ter, que nós já temos hoje em realidade espiritual. A palavra, ela diz assim, olha, 2 Timóteo 1, versículo 9 e 10. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Claro que o versículo 8, o contexto é do Evangelho. O Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou, aí diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. E toda a nossa vocação, vocês sabem, é uma vocação celestial. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. O nosso chamado é para a glória. A nossa vocação é para a glória, é um chamado celestial. E ele continua dizendo o seguinte: não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, irmãos, você acha que você não tem motivo para se alegrar naquilo que Cristo é e fez? Ele não apenas destruiu a morte, mas trouxe a luz, a vida e a imortalidade. A luz, a vida e a imortalidade entrou em nós através da pessoa de Cristo, através do Espírito Santo. Ele trouxe toda a realidade divina para dentro de nós. A palavra fala que na pessoa de Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a palavra fala também em Colossenses que nele nós estamos completos. Estar completos em Cristo é estar cheio de Cristo. Não nos falta absolutamente nada. Para cada uma das nossas necessidades, nós temos uma provisão divina. Cada uma delas, irmãos. E as nossas maiores necessidades são em nossa alma, em nossas emoções, que muitas vezes é desconfigurada. Então o Senhor quer nos encher dele mesmo e trabalhar na nossa alma de uma maneira tão graciosa. Ele quer que nós compreendamos e tenhamos discernimento daquilo que Ele quer fazer em nós. Ele quer nos dirigir para um caminho certo e adequado. E a nossa alma, ela tem as suas vontades próprias, irmãos. As nossas almas têm os seus desejos. As nossas almas muitas vezes não se dobram. Por isso que, quando surgir alguma frustração na sua vida, não fique decepcionado com o teu Senhor. Reconhece Ele em todos os teus caminhos, porque Ele quer endireitar as tuas veredas. Então Ele vai frustrar, se necessário, os nossos planos. Não vai entender com isso que Deus é um desmancha-prazer. Não é nada disso, irmãos. Ele deseja que nós sejamos alegres, santos, mas acima de tudo, que tenhamos uma visão adequada da sua vontade. Isso será muito bom para nós em nossas orações, será muito bom para nós em nossa caminhada aqui na face da terra, será muito bom para nós ter esse desejo pela volta do Senhor, conhecendo Ele, amando Ele. Quanto mais você o conhece, mais você vai amá-lo. E quanto mais você amar o Senhor, mais você vai desejar que Ele volte. Porque o Espírito quer trazer Cristo. Mas por que não trouxe ainda? Eu penso, irmãos, porque nós não estamos preparados ainda para a volta de Cristo. Nós somos muitos bebês ainda. Irmãos, nós não ouvimos a palavra com atenção. Nós queremos viver um cristianismo ao nosso bel prazer. Queremos viver um cristianismo segundo o conceito que nós temos na nossa mente, não segundo a vontade do Senhor. Por isso que a igreja cristã, hoje de uma forma geral, ela está enfraquecida.
Porque o povo tem voltado as costas para o Senhor. Os nossos interesses está acima dos interesses de Deus. Como que o Espírito Santo pode nos conduzir? Por que naquela época, na era pré-diluviana, Deus decidiu dar cabo de toda a existência humana? Reservou apenas Noé e a sua família. 8 pessoas foram salvas num ambiente de 2 milhões de pessoas que tinha. Somente 8 pessoas foram salvas. Irmãos, porque aquele povo não respondia ao Senhor. Ele diz assim: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Ou seja, as minhas demandas eles não querem ouvir, porque eles são carnais, não respondem a mim. Então eu vou dar cabo de toda a carne debaixo do sol. E fez vir o dilúvio e salvou 8 pessoas no meio de 2 milhões. Aí Jesus vem dizendo o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Naquela época eles casavam, davam em casamento, trabalhavam, geravam filhos, até que eles não perceberam. Aí veio as águas do dilúvio e levou a todos. Aí tem aquelas orações vencidas. Aí tem aquela despertamento missionário totalmente atrasado. Quantas pessoas ali, irmãos, queriam entrar na arca, mas Deus havia fechado a porta, não tinha mais jeito. Quantas mulheres grávidas e crianças amamentando ali, querendo entrar na arca. Imagina a esposa de Noé, que tinha seus filhos, vendo aqueles clamores, mas não podia, porque Deus havia fechado a porta da arca. E aquela arca é uma figura de Cristo. Por isso, irmãos, nós temos que ouvir atentamente aquela palavra de exortação do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 6. Eis agora o dia da salvação. Ainda há tempo, irmão, para nós irmos ao Senhor, ou sermos despertados do nosso sono espiritual, irmãos. Irmãos, nós estamos perdendo a visão do corpo de Cristo, nós estamos perdendo a visão do cabeça, irmãos. Hoje em dia nós vemos um cristianismo que é voltado para a centralidade do homem e não de Cristo. Como isso tem entristecido o coração do nosso Pai Celestial, como isto tem sido terrível aos olhos do nosso Pai Celestial. Deus contemplando a sua igreja, que tipo de igreja que Ele está olhando hoje, que Ele está vendo hoje? Uma igreja descompromissada, irmãos, uma igreja que é voltada para os seus próprios compromissos na face da terra. É uma igreja esquisita, uma igreja estranha, uma igreja irrelacional, porque quando nós nos relacionamos com Deus o Pai, nós não vamos relacionar com os nossos irmãos. Isso é uma tristeza terrível. Irmãos, quando nós amamos o Senhor, nós vamos amar uns aos outros. Ah, como o Espírito Santo deseja nos preparar, mas nós temos muitos amores. Nosso coração, como diz o profeta Ezequiel, levantou muitos ídolos, irmãos. O Espírito tem encontrado dificuldade em trabalhar em nós, porque há uma resistência em nós. Nós somos muito tacanhas aos nossos interesses, irmãos. Nós não sabemos o que é alegria, nós não sabemos o que é prazer, nós não sabemos o que é desfrutar, e você nunca vai saber o que é isso se você não tiver uma vida relacional com a bendita pessoa do nosso amado Senhor. Aí você vai experimentar o que é ser tocado pelo Senhor. Aí você vai perder totalmente o interesse pelas cores deste mundo. Este mundo passa a sua aparência, mas a palavra dele permanece eternamente. A pessoa do Filho permanece eternamente. Irmãos, se nós soubéssemos o que significa plenitude de alegria, este mundo, com todos os seus atrativos, com todas as suas cores, não tem a capacidade de fornecer, irmãos, nenhuma gota de alegria divina que é celestial, que é duradoura. Talvez vocês tiveram muitas alegrias neste mundo aqui, momentos maravilhosos, mas são momentos que passaram. Tudo neste mundo é passageiro, tudo é transitório. Por isso João ele diz assim, 1 João 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, irmãos. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Será que essas palavras têm ecoado em nossos ouvidos e descido para o nosso coração? Ou nós temos mesclado com o mundo?
Por isso que há uma falácia no meio do povo de Deus. Nós queremos movimentos, nós queremos um local onde há uma agitação, onde há uma explosão de arrepio, de festa anímica. O poder de Deus. Não é o poder de Deus, irmãos. O poder de Deus está quando a palavra de Deus ela é aberta, ela é explicada, ela é recebida com alegria por um povo que ama o Senhor, um povo que é voltado para o Senhor. Irmãos, e quando estas coisas chegarem ao fim, queridos, o povo gosta de ser enganado, o povo gosta de ser iludido, mas aquela pergunta que Deus fez através do profeta Jeremias, ela é muito interessante. Vamos ler Jeremias capítulo 5, versículo 30 e 31. Que coisa tremenda aqui, irmãos, que coisa tremenda. A palavra, ela diz assim, Jeremias 5, verso 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Olha aqui, irmãos, isso aqui diante do Senhor. É como que se Deus olhasse para a terra hoje, olhasse para o seu povo hoje. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. O quê? Qual é a coisa espantosa e horrenda aos olhos de Deus? Versículo 31 ele vai explicar. Os profetas profetizam falsamente. Eles profetizam, mas profetizam falsamente. O que é profetizar falsamente, irmãos? É você dizer aquilo que Deus não disse. Olha, Deus mandou te dizer, Deus mandou dizer para com isso, irmãos. Isso é coisa espantosa e horrenda aos olhos do nosso Pai Celestial. Nós percebemos, temos visto, irmãos, muitos daqueles que estavam em nosso meio, confessando a sua morte e ressurreição com Cristo, e hoje o mundo está os tragando, estão levando para eles. E quais são os motivos do regozijo deles? É reunir um grupo de pessoas e vamos celebrar com um caneco de chope e coloca nas redes sociais. Que festa! É uma festa maldita essa, irmãos. É a própria festa da carne. É como se fosse, vamos celebrar o bezerro de ouro. A história não muda, mas ela vem disfarçada de muitas outras coisas. E depois, numa hora de dificuldade, coloca lá, precisando de oração, desabafa e coloca nas redes sociais. Que tristeza é essa? Eles estão celebrando um Cristo que não existe e nunca existiu. Existiu na mentalidade deles, uma mentalidade caótica, doente, uma mentalidade totalmente estranha, esquisita, horrível, não é do Senhor. Quantos têm vivido? Porque há uma alegria externa, há um movimento, as pessoas abraçam. Queridos, Satanás, quando quer tirar você da centralidade de Cristo, ele não vai dizer o seguinte: olha, eu sou horrível, eu vou te matar, vou levar você para mim. Não, ele vai usar pessoas, vai usar amigos e amigas que vai te abraçar, que vai deixar você lá em cima, que vai deixar você, olha, é tudo alegria, tudo felicidade. Eu tenho um colega, ele é uma pessoa muito rica, e ele tem me oferecido tantas oportunidades para mim, né, mas coisas assim que são prazerosas. Cláudio, vamos lá comigo, vai ser muito legal, olha, eu vou pagar tudo, vamos, eu sei que por detrás desse meu amigo tem uma voz, um timbre de voz que é de Satanás, seus demônios, para me tirar da centralidade. Não vou. Muito obrigado, mas eu tenho uma alegria aqui que ninguém pode tirar, é o Senhor habitando em mim. Você só fala só em Cristo, vamos curtir a vida? Não vou curtir a vida, eu estou curtindo a vida dele em mim, que é uma vida tão preciosa, e sempre me liga, vamos, em cada lugar que vocês nem imaginam, irmãos, vocês nem imaginam, não. Os prazeres vêm com os pratos assim, diante de nós, para você, vamos, não. O Espírito sabe das nossas fraquezas. Então, os profetas profetizam falsamente,
e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. O que o povo de Deus deseja? Que profetizam falsamente, que, em outras palavras, o povo gosta de ser enganado. Qual povo? O povo de Deus. Mas aí ele faz uma pergunta muito interessante: porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? A tua existência aqui vai ter um fim, é questão de tempo. Então, querido, abra teu olho. O alerta é dado, e entenda isso como da parte do Senhor, não da minha parte, porque quem sou eu, irmão? Mas entenda, o Espírito Santo de Deus tem comunicado a sua palavra a nós e tem nos advertido. O povo não gosta de ouvir a palavra de Deus para eles é coisa vergonhosa, eles não têm prazer na palavra de Deus. E a Bíblia diz aqui, eu quero que vocês abram comigo agora lá em Isaías, capítulo 44, versículo 20. Isaías 44, versículo 20. Temos uma palavra aqui que ela é contundente. 44, versículo 20. Pessoas que são apacentadas apenas de cinza, e elas, pelos conceitos que elas levantaram na sua mente, elas creem naquela mentira, e não, ninguém pode contestar. Você está dizendo que aquilo que eu creio é mentira? Diz assim: tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Não. Irmãos, quando a pessoa, ela é dirigida pelas essas profecias desses profetas que anula a palavra de Deus, ela cria conceitos em suas mentes. Está tudo bem, não vai acontecer nada, Deus mandou te dizer que para você, então se alimentam daquilo, é cinzas, o coração enganado deles o iludiu, a palavra é tão clara, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Irmãos, não confie em seu coração, pega o teu coração, faça ele olhar para a palavra de Deus. A pessoa vai perceber o quão enganada ela é, quando nós então dobramos o nosso coração diante da palavra. Gente, quão tolo eu fui, quão nécio eu fui. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Como vamos compreender a vontade do Senhor? Os profetas trazendo umas visões aí estranhas? Não, é pela palavra. Toda a vontade de Deus está relatada nas Escrituras. Se você não lê a Bíblia, como é que você vai saber a vontade do Senhor? Então você vai ser guiado por você mesmo, igual Adão antes do pecado. Adão, ele não cria naquilo que Deus disse, então ele resolveu se autodirigir. E quem se autodirige, no final das contas, terá que dar conta dos seus atos. Não é bom saber que temos um cabeça que dirige as nossas vidas, que tem cuidado de nós, que tem nos guiado, o Espírito Santo que nos foi dado para nos guiar a toda a verdade. Quando Ele vier, Ele vai dar testemunho de mim, Ele vai falar de mim, e tudo que o Espírito Santo falou para nós, irmãos, nós não precisamos de profetas para dizer que as coisas vão de mal a pior, e os profetas não vai dizer para nós que está ruim, que está mal, mas quem vai dizer para nós é o Espírito Santo. Eu quero que vocês abram comigo aqui em 1 Timóteo capítulo 4, veja só a voz da bendita pessoa do Espírito dizendo para nós de uma forma tão clara, tão linda, algo aqui que nos chama a nossa atenção. Diz assim, 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Vamos ler com bastante atenção. Então, ele diz assim, olha, ora, o Espírito, está vendo aqui a voz dele? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos
alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Irmão, você precisa aqui de uma visão, de uma revelação das coisas que vão acontecer? O Espírito diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Quem que vai apostatar da fé, irmãos? Será que é o mundo? Não. Aqueles que estão em nosso meio, que viram as costas para a palavra. O Espírito quem está dizendo, entendeu? Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores. Ai, aquela mensagem tão linda, tão maravilhosa, falou tanto ao meu coração. Cuidado, irmãos, observa, em todas as ministrações, porque hoje, você liga na internet, você tem palavra de tudo quanto é tipo, mas seja um examinador da palavra, seja coerente com a sua alma, examine se tem Cristo e se tem a cruz, se tem a inclusão do pecador no corpo de Cristo, na sua morte e ressurreição. Se não, joga no lixo. Ainda que faça chover milagres e tantas outras coisas mais, joga no lixo. Cuidado com isso. E fique com a palavra de Deus, irmãos. Coloca o dedo aqui está escrito assim, que eu nasci na iniquidade. Irmãos, observa que hoje em dia são raríssimas as exceções de homens corajosos que vão para o púlpito e pregam contra o pecado, contra o inferno, contra Satanás. É difícil, porque essas pregações são muito ofensivas. Não se prega mais sobre santidade. Cristo está sendo esquecido em nossos púlpitos, irmãos. Mas graças ao Senhor, que Ele tem ainda os seus remanescentes. E os remanescentes, irmãos, é sempre um pingo de gente. Não é multidão, não é aquela coisa toda. Aquela pompa toda, e vamos lá e está enchendo, ali tem Deus e o pessoal se sente muito bem, se arrepiam, e é poder de Deus, é propósito com Deus. Meu Deus, falei domingo passado, como que pode uma pessoa querer fazer um propósito com Deus? Meu Deus, quem somos nós para isso, irmãos? Ele fez conosco uma aliança eterna, começou antes da fundação do mundo, começou a acontecer em Gênesis e conclui-se em Apocalipse. É uma aliança que Ele diz assim, que dos nossos pecados jamais se lembraria, porque Ele aceitou aquilo que Cristo fez por você na cruz ao Calvário. Você foi aceito pelo Pai em Cristo quando creu no Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa era a preocupação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um zelo por Deus, um zelo tão maravilhoso, porque ele amava a igreja, e ele sabia que a igreja poderia se perder no meio do caminho, irmãos. E quantas pessoas viraram as costas para a palavra, para o Espírito da palavra, estão vivendo uma vida segundo acham melhor. Eu sou cristão, mas vivo uma vida enfraquecida, uma vida pobre, uma vida medíocre, uma vida que não é avivada. E o avivamento acontece em nossa relação com o Senhor, e aí ele vai explodir juntamente com outros irmãos. Todos serão contagiados, contaminados por esse avivamento maravilhoso que vem do alto. Ô irmão, o que você tem? O que está acontecendo na sua vida? Estou vendo muitas transformações. É meu relacionamento com o Senhor, é a minha vida devocional com Ele. Nós temos tido muita intimidade. Queridos, a gente vê isso, a fraqueza da igreja, porque nas nossas conversas, quando nós nos reunimos para estudar a palavra, depois que a gente vai tomar uma refeição juntos, o nosso assunto não é Cristo. O nosso assunto é a dificuldade daquilo, está tão difícil, o presidente, o governador, irmãos, o meu trabalho está muito duro, meus irmãos, meu Deus do céu. Isso não é comunhão. Vamos fazer um almoço para nós termos comunhão. Tivemos comunhão espiritual, agora vamos ter a nossa comunhão, né? Não, irmãos. A nossa comunhão, se for com o Pai, é com os irmãos também. O nosso falar tem que ser apenas Cristo. A gente fala um monte de coisa. Nós queremos ser reconhecidos, queremos que as pessoas nos aplaudam. Não é isso, irmãos. Nós temos que glorificar o nosso amado Senhor Jesus. Então, querido, Jesus aqui, naquele texto, ele estava contando ali os segredos
para os discípulos de sua vida vitoriosa e a sua comunhão, união vital com o Pai. Então ele falou repetidamente sobre o Pai naquela noite. Ele lhes disse que veio à terra com uma bênção do Pai, que estava no poder do Pai e que ministrava através da orientação do Pai. Tudo que Jesus fez foi na dependência do Pai. Irmãos, nós podemos viver uma vida como Jesus viveu aqui na face da terra? Não como Ele, assim, na essência dele, mas como Ele. Claro que nós podemos. Por quê? O Espírito Santo veio habitar em Jesus Cristo e o habilitou para que Ele realizasse todas as coisas. Irmãos, quando nós cremos no Senhor, o Espírito Santo veio para dentro de nós. Será que o Espírito Santo que habita em nós é diferente do Espírito Santo que habitou em Jesus, no apóstolo Paulo, em tantos outros irmãos? E por que em muitos irmãos não funciona? Vou te explicar por quê. Porque nós resistimos o Espírito. Ele quer nos guiar a toda a verdade, Ele quer nos dirigir, mas Ele encontra em nós resistência. Não, Senhor, não. Então, a gente fala aquele não inconsciente lá dentro, mas o Espírito quer trabalhar em nós, mas nós não deixamos Ele fazer. Olha como é que Jesus ele vivia no Espírito. Abra lá em João capítulo 6, versículo 38, Evangelho de João 6, 38. Se nós fôssemos aqui analisar todos esses versículos, irmãos, levaríamos um tempo para analisar cada um deles, mas nós não temos muito tempo. Veja aqui, uma vida na dependência do Espírito. Leia depois o Evangelho de João, irmãos, e observa como Jesus vivia na dependência do Espírito do Pai. Ele disse assim no verso 38: porque eu desci do céu, ou seja, eu se fiz carne, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Você está me entendendo aqui, irmãos? Por que ele desceu do céu? Não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que ele enviou. Agora, aqui em João mesmo, capítulo 14, versículo 10, o Espírito começa a mostrar como que Jesus respondia ao Pai. Olha que interessante, ele estava tratando aqui com os discípulos, especialmente com Felipe. Ele disse assim para Felipe, para os discípulos: não crês, João 14, 10, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Agora escute aqui, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E por que o Pai fazia as suas obras na pessoa de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo estava rendido à vontade do Pai. Tudo que Ele falou foi a vontade do Pai. Jesus nunca fez nenhuma vontade de si mesmo. Tudo que Ele fez foi por vontade de Deus, o Pai. Imagina só. Aliás, Jesus teve uma vontade apenas, naquela oração sacerdotal. Ele disse assim para o Pai: Pai, a minha vontade é onde eu estejais aquele que me deste. Qual que era a vontade dele, irmãos? A minha vontade é onde eu estou, estejais aquele que me deste. A vontade dele era que nós estivéssemos com ele. Qual que era a vontade dele, irmão? Nós. Então ele viveu uma vida aqui não para realizar e fazer a sua própria vontade, mas a vontade exclusiva dele. Então, a vida que o nosso Senhor Jesus Cristo viveu aqui na dependência do Pai o qualificou para ele enfrentar a morte que teve que enfrentar, ou que ele sofreu. Agora, e a morte que ele sofreu nos qualifica a viver a vida que ele
viveu. Muito interessante. Que coisa linda isso, irmãos. Então, Romanos 8,11 vai dizer o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará cada um de nós, segundo o poder dele que opera em nós. Então, queridos, o mesmo Espírito que estava em Jesus habita em nós. Só que agora o acréscimo que nós temos é muito grande. Veio o Pai para dentro de nós, veio o Filho para dentro de nós, veio o Espírito para dentro de nós, e como lambuja, Ele colocou essa palavra nas nossas mãos. Tudo que nós precisamos está aqui, irmãos. Então, queridos, não tem como, irmãos. Hoje eu entendo aqueles irmãos do passado que morriam por causa de Cristo, que não se importava mais com a sua própria vida, porque eles já tinham passado da morte para a vida, eles já tinham saído de uma realidade de trevas. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde temos a remissão dos pecados, onde fomos totalmente libertos de todos os nossos inimigos. Isso é maravilhoso demais. Então, queridos, uma vida de dependência, uma vida de dependência. Então, eu sei que às vezes, irmãos, principalmente aos domingos, nós gostamos de ter uma comida muito especial, né? O prato predileto de muitos é churrasco com mandioca, salada, ou fazer um prato predileto. Não sei qual que é o seu prato predileto, mas Jesus também tinha um prato predileto que Ele amava. Ele degustava tanto, irmãos, porque Ele conhecia o Pai. Está aqui em João 14, verso 34. Veja o prato predileto do nosso amado Senhor. João 4, versículo 34. Que coisa mais linda, que coisa mais preciosa. 4, versículo 34 de João, ele disse assim: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmão, por que Jesus disse isso? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Sabe por quê? Porque Ele conhecia o Pai intimamente. Então, Ele amava muito o Pai, o Pai amava muito o Filho. É um amor assim absurdo. Agora, este mesmo amor que o Pai amava o Filho amava o Pai, Ele nos ama na mesma medida, nem mais e nem menos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É um amor eterno, um amor que não se acaba, é um amor que foi até as últimas consequências para tirar eu e você daquele tremedal de lama e colocar os nossos pés numa rocha. Não apenas colocar os nossos pés sobre uma rocha, mas nos firmar sobre esta rocha, o sentido ali de nos radicalizar nele, de nos plantar em Cristo. Fomos plantados em Cristo, estamos plantados nele. Se estamos plantados nessa videira, o desejo do Pai é que nós venhamos produzir frutos. Irmãos, você tem uma vida frutífera diante do Pai? Uma vida frutífera que as pessoas falam, ali está indo um ramo cheio de frutos. E quais são esses frutos? Vidas novas, um amor manifesto, alegria manifesta, uma paz imperturbável, uma longanimidade, uma benignidade, uma bondade, uma fidelidade, uma mansidão, um domínio próprio. Se as pessoas aí fora ver nós isto, elas irão querer conhecer a pessoa de Cristo que habita em nós. Vai conhecer, porque isso atrai as pessoas, porque não queira ser diferente, mas deixa Ele fazer de você uma pessoa diferente. Mas acima de tudo, deixa eu encerrar com mais um versículo aqui, João 14, versículo 18, o verso 18. Aí Jesus diz algo para eles muito interessante. Olha que interessante aqui, irmãos. Jesus dizendo o seguinte: olha, não
vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Que lindo, irmãos. Porque, irmãos, eles estavam aqui tristes. Os discípulos haviam estado inseparáveis de Jesus durante 3 anos e meio. Quando ele disse que ia para a cruz, eles ficaram tristes. Por quê? Porque não haveria mais aquelas conversas gostosas, não haveria mais aqueles risos na beira do mar, não haveria mais aquelas noites. Imagina os discípulos quando iam dormir: Senhor, boa noite. Imediatamente, boa noite, meus filhos. Dormiam, acordavam, Jesus, bom dia, bom dia. Aquela comunhão gostosa. Agora iam ser separados deles. Eles ficaram tristes, perplexos. Ele vai embora. Mas Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele diz assim: naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, meu Pai, e em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que coisa linda, irmãos. Então, graças ao Senhor, Ele consolou os seus discípulos de uma forma muito cuidadosa, muito amorosa. Da mesma forma, em qualquer tipo de dificuldade, perda, seja o que for, irmãos, não se desespere. Nós temos o Consolador, a pessoa do Espírito, a pessoa de Cristo, a pessoa do Pai. Ele diz assim para nós: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar. Pai, como Tu és precioso. Pai, eu Te dou graças porque naquela época, naquele momento, Jesus escolheu as Suas palavras cuidadosamente para dizer a Seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos, eu tenho uma solução. E a resposta, Pai, que Jesus deu aos discípulos foi a pessoa do Espírito Santo. E nós Te damos graças porque esse mesmo Espírito, quando cremos no Senhor, veio para dentro de nós. Pai, continue nos despertando, nos consolando, nos confortando, nos levando, Pai, a uma vida de crescimento no Senhor. Pai, nós queremos Te conhecê-lo mais e mais. A Ti é o Senhor Jesus Cristo. Se revela a nós, Pai, para que haja em nós um despertamento espiritual, um avivamento, para que haja em nós, ó Pai, um desejo profundo pelo Senhor. Continue falando com a Sua igreja. Nós precisamos de ouvir a Tua voz. E é em Cristo que nós oramos. Amém.